Caminhando nas Escrituras, capítulo 9 do livro de Êxodo, construindo esse caminho, utilizando-se da versão João Ferreira de Almeida, R.A. Vamos fazer esse caminho, capítulo de número 9, do livro de Êxodo, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. O Senhor está dizendo: Faraó, eu quero o meu povo me adorando, me servindo. Verso de número 2: porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Verso 3: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Vocês percebem que o Senhor aos poucos vai eliminando as forças do Egito, agora mexendo na economia, no alimento dos egípcios. Verso de número 4: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel, porque o Senhor ia preservar o gado, as ovelhas, porque eles também seriam instrumentos para o culto e para a oferta. E o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. O Senhor faz distinção entre a igreja e o mundo. O Senhor sempre zela pelo seu povo. Verso de número 5: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Verso de número 6: e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Verso 7: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porque o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Uma das coisas que eu reflito muito quando se fala de Faraó, coração endurecido, ou ele endureceu o seu coração, é exatamente Deus ficar passivo em relação a isso. Deus não precisa fazer com que as pessoas sejam conduzidas à condenação. É só ele não fazer nada. A passividade mostra a atividade de Deus. Verso de número 8: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mão cheia de cinzas de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Verso de número 9: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras dos homens, dos animais, por toda a terra do Egito. Verso de número 10: eles tomaram cinzas de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Verso de número 11: de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumor nos magos e em todos os egípcios. Verso de número 12: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Quinta peste, a dos animais.
Sexta praga, úlceras. E ainda nada. Sabe por quê? Interrompendo aqui o caminho e parando para dizer algo. Sabe por quê? Porque não são sinais que te levará à conversão e a crer em Deus por si só. Se Deus não usar os sinais, a coisa não acontece. Se Deus não fizer com que o sinal tenha a finalidade de transformar, não acontece. Sétima praga, chuva de pedra. Meu Deus. Verso de número 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe ir o meu povo para que me sirva. Verso 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, meu Deus, e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Esta é a finalidade das pragas sobre o Egito. Mostrar que o Deus dos Hebreus é incomparável. Não há ninguém semelhante a Ele. Que monárquico, egoísta, não pensou no povo em nenhum momento. Verso de número 15 do capítulo 9 do livro de Êxodo. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência. Teria sido cortado da terra. Sabe o que Deus está dizendo no verso 15? Faraó, se eu quisesse ter te eliminado, já tinha feito isso. Mas eu quero seguir os passos para que você entenda aí o povo que o Senhor é Senhor de toda a terra. Verso 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Esta é a finalidade. O nome do Senhor ser conhecido em toda a terra. Aleluia. Verso 17. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Verso 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Verso 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo o que tens no campo, tudo o que o homem ou animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Parece que havia acontecido alguns acontecimentos semelhantes de uma forma muito suave, mas agora seria como nunca tivesse acontecido. Verso 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Verso 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. Verso 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. O Senhor tenha misericórdia das nações. Verso 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Verso 25. Toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Que tragédia, irmãos, por causa de um coração duro. Que tragédia você pode enfrentar na sua casa, na sua vida, por causa do coração duro. Que você pode perder por causa do coração duro.
Meu Deus, o que pode ser extraído, tirado de você por causa do coração duro? Verso 26 do capítulo 9 de Êxodo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra, porque o coração não estava endurecido. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: esta vez eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Versículo 29. Respondeu-lhe Moisés: saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Verso 30. Quanto a ti, porém, os teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O monarca pedindo oração. Faraó pedindo oração. Ah, Deus, isso poderia ter sido evitado, não era? Pede oração depois da tragédia acontecida. Verso 31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada estava na espiga e o linho em fogo. Plantações que já tinham aflorado foram sentidas. Porém o trigo e o centeio não sofreram danos, porque ainda não havia nascido o trigo. Deus sempre guarda o trigo. Verso 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Verso 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ainda tem mais uma trilha a ser trilhada. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo a capítulo, verso a verso, de uma forma devocional, utilizando-se da Bíblia RA, Revista Almeida Atualizada. Deus abençoe sua vida poderosamente. Inscreva-se, comente, curta em nosso canal. Mostre o sininho. Deus abençoe sua vida e até o próximo Caminhando nas Escrituras. Fique com Deus.